Nós fazemos parte da igreja Lugar do Encontro. A gente era de Santo André, hoje nós estamos pastoreando Mauá. Alguém conhece Mauá aqui? Já ouviu falar? É longe, né, gente? Nós estamos lá, fomos enviados para aquela casa, estamos pastoreando aquele lugar. E eu posso dizer para vocês, é bem parecido com vocês, porque o povo de lá é pentecostal também. Então, estou em casa. Eu quero que vocês saibam que eu estou em casa. E, bispa, obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, recebendo, na verdade, tudo que eu já recebi até o momento. E, para mim, é um privilégio fazer parte da história de vocês como mulheres dessa casa. Obrigada, que privilégio, que carinho, como eu fui recebida nesse lugar. Eu falei para a bispa, gente, que amor e que constrangimento. Eu estou constrangida com o amor de vocês. E eu quero agradecer com todo o meu coração, viu? Eu quero que vocês me perdoem, que eu estou voltando agora, me recuperando de uma gripe muito forte. Então, se a voz falhar, desconsiderem e orem por mim, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler Juízes, capítulo 4. E nós vamos falar hoje sobre uma mulher que Deus tem... Na verdade, Deus tem falado há algum tempo a respeito dela. Falado e ministrado. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e ministrado de uma forma poderosa. Juízes, capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 1. E vamos até o 8. Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E aí os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Só até aqui? Feche teus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse privilégio de poder compartilhar e sentar à mesa, Senhor, com as tuas filhas preciosas, Senhor, neste lugar. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor, pela tua presença que já é real nesse lugar. Obrigada, Jesus, por esse dia que já estava no teu calendário. Ah, papai, que o Senhor tem a liberdade de falar. Pai, nós queremos declarar aqui nessa noite que aqui só a tua voz fala. Nenhuma outra voz tem autorização para falar. E nós declaramos que os nossos ouvidos estão abertos e sensíveis para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, porque as tuas servas te ouvem. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Juízes é um dos livros da Bíblia que vai relatar algumas vezes a respeito dos altos e baixos do povo de Israel. Se você pegar o livro de Juízes e também o livro de Reis, você vai ver sempre essa frase: e o povo de Israel pecou novamente contra o Senhor. E Débora, ela cresceu vendo exatamente esse cenário. Débora cresceu olhando para o seu povo, que todas as vezes, quando apertava o calo, voltava para o Senhor.
Mas quando as coisas pareciam que estava tudo bem, voltava a pecar contra o Senhor, desobedecendo a tudo que Deus havia ordenado para o povo. E eu quero já compartilhar algo com você nessa noite. Talvez você tenha crescido num ambiente hostil. Talvez você tenha crescido em um ambiente disfuncional. Eu não sei como foi a tua infância, eu não sei qual é a história que você carrega na sua vida. Eu não sei como você foi tratada durante a sua infância. Eu não sei se você sofreu abusos, eu não sei se você sofreu injúrias, eu não sei qual foi o ambiente que você cresceu. Mas a Bíblia diz que Débora cresceu em um ambiente onde o povo de Deus deixou de obedecê-lo e deixou de seguir as ordens que Deus havia dado para o povo. Então talvez você olhe para a história de Débora e sim, ela não cresceu num ambiente que era incrível, numa família incrível, num momento incrível. Ela cresceu em um ambiente, ela viveu em um ambiente hostil e disfuncional. Só que assim como Débora, eu creio que existem mulheres aqui nessa noite que ainda que tenham uma história, ainda que tenham um passado de dor, eu creio que assim como Débora, existem mulheres aqui nessa noite que não negociaram os seus valores e que não negociam até hoje quem são em Deus, independente da sua história. A gente olha para Débora, uma juíza, profetiza, nós vamos falar sobre isso. Mas a gente ignora que ela começou em um ambiente desfavorável. Ela poderia simplesmente se entregar para a história dela e ser mais uma naquela multidão. Ela poderia ter considerado a história dela, a ruína do seu povo, e ela poderia dizer: para que eu vou fazer a diferença? Se todo mundo é igual. Mas mulheres que sabem quem são em Deus e sabem quem Deus é para elas, elas se mantêm posicionadas, mesmo com os seus históricos de trauma, mesmo com os seus históricos de perseguição, mesmo com os seus históricos de lutas. Quem é posicionada sabe quem é e sabe quem Deus é para ela. Posso dizer uma coisa para você? A nossa história não pode ser uma muleta para a gente justificar uma falta de posicionamento nossa. Sabe aquela história? Ah, mas sabe o que é? Aconteceu isso comigo, eu vivi isso aqui. E eu, de verdade, quando eu falo assim, não é porque eu desconsidero o seu passado. Não é porque, de repente, você tem uma história e talvez você esteja pensando, mas ela não sabe o que eu vivi. Ela não sabe o que eu passei, ela não sabe o trauma que eu enfrentei. Eu não sei a sua história, mas Deus sabe. E Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele sabe que se não fosse Ele, você não estaria de pé. Então posso dizer uma coisa a você. Você não pode pegar a sua história e transformar ela em muleta, porque você está atrasando aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você sabe o que a sua história, por mais difícil que seja, ela precisa ser na sua vida e na minha vida? Porque eu também tenho uma história, assim como você. A minha história, ela precisa ser um trampolim para me levar para onde Deus quer me usar com tudo que eu tenho. A sua história precisa ser para você um lugar aonde Deus vai te usar. Sabe aquela história? Que feridas ferem, mas curadas curam. Deus só precisa de alguém posicionada. Deus não quer mulheres perfeitas, porque não existe. Mas Deus procura mulheres posicionadas. E voltando para o texto que a gente leu, e é para a gente entender o contexto, Deus ele permitiu que o povo de Israel passasse por toda a perseguição que nós lemos, 920 carros atrás deles, 20 anos de perseguição. Talvez você olhe para a sua vida e você diga, foi mais ou menos esse tempo.
ou foram 10 anos de luta, ou foram 5 anos em que eu fui perseguida. Eu não sei quantos anos, eu não sei qual é a história, mas assim como Débora, talvez você também tenha vivido uma história como essa. E Débora, ela passou por toda essa perseguição do rei, esse rei chamado Jobim. E a Bíblia ela vai dizer que essa perseguição desse rei foi uma perseguição sem dó e nem piedade. Quem sabe também essa seja a sua história. Sem dó e nem piedade. Talvez esse tenha sido o seu passado, sem dó e nem piedade. Então, você imagina as desculpas que Débora tinha. Débora poderia ter dado muitas desculpas para ela se manter nesse lugar de não se envolver com nada. Afinal, também, ela havia sido perseguida. O povo foi perseguido, mas espera aí, Débora estava entre o povo, então ela também foi perseguida, sem dó e nem piedade. Mas num tempo em que a cultura não aceitava mulheres, Deus parece que às vezes brinca, né? Quando a gente olha para a história assim, a gente fala só Deus. No tempo em que a cultura não permitia que mulheres exercessem posições de autoridade, Deus levanta Débora. Deus levanta Débora. E com certeza, Deus faz isso para mostrar que Ele é Deus e Ele pega a nossa história e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Posso dizer uma coisa para você? Geralmente, cenários de caos são os cenários perfeitos para Deus agir na nossa história. E olha o que o texto diz. Os israelitas, eles clamaram ao Senhor. E você sabe como Débora se apresenta? Débora se apresenta como uma resposta do clamor do povo. A Bíblia diz que o povo clamou e por isso o Senhor levantou Débora. Você entende que Débora foi a resposta de um povo? Débora se levanta em meio à sua história, em meio às suas dores, em meio à sua perseguição. Imagina aquela criança crescendo com toda aquela perseguição. Eu vou imaginar que ela era uma criança, a Bíblia não fala exatamente quantos anos Débora tinha. Mas durante 20 anos ela estava lá e viu toda aquela perseguição. Então Débora, ela se apresenta como uma resposta do clamor do povo de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você e para mim também. E quanto a nós? Será que nós estamos posicionadas para nós sermos resposta para a nossa casa? Será que nós estamos posicionadas o suficiente para sermos resposta para essa igreja onde Deus tem plantado cada uma de vocês? Será que Deus pode contar com a gente para salvar outras mulheres, para libertar outras mulheres, mesmo com a história que nós carregamos? Deus não é indiferente à nossa história. Talvez algumas mulheres tenham sido abusadas na infância. E quem sabe você pensou, mas Deus não estava lá. Não é possível que Deus estivesse lá. Deus é o Senhor da história, Ele é o dono do tempo. Ele conhece todas as coisas. E a palavra de Deus nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Talvez nós sejamos muito boas para darmos desculpas. Talvez a gente esteja hoje no nosso coração com algumas desculpas muito prontas para Deus. E essas desculpas têm atrapalhado a gente a estar nesse lugar que Deus quer que a gente esteja, posicionadas para que Ele possa nos usar. Quem sabe você diga assim, mas eu trabalho fora. Eu tenho as minhas crianças para cuidar. Quem sabe você olha para a sua casa, não, mas eu tenho a minha casa para organizar. Eu estou exausta. Não.
Não me chama para estar posicionada, porque assim, olha, eu quero entrar, sair, fazer alguma coisa ali que eu possa servir, mas eu não quero me envolver tanto assim. Porque talvez algumas até aqui vieram de outros lugares, feridas, machucadas, e decidiram não se envolver tanto assim, porque não querem se ferir e se machucar novamente. Eu não sei se eu estou falando isso para quem eu estou falando isso nessa noite. Mas o Senhor inaugura um novo tempo na sua vida. O Senhor quer curar você. Vocês já foram ministradas ontem a respeito disso. É algo que o Senhor está trabalhando durante toda essa conferência. Mas o Senhor diz aqui para algumas mulheres, é tempo de você descruzar os braços e se envolver novamente. Sem medo. Porque é o Senhor quem te trouxe para esse lugar. Talvez você olhe e diga, eu não dou conta de ser posicionada desse jeito. Imagina como Débora. Quem sou eu? Mas será mesmo que todos esses papéis que a gente tem, mãe, esposa, filha, mulher, profissional, será que tudo isso atrapalha realmente a gente? Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que, o texto que nós lemos, vai dizer que Débora tinha algumas atribuições. Débora era mulher, profetisa, esposa e juíza. Débora era multitarefas, assim como você também é. Você trabalha fora? Débora também trabalhava. Você é mãe? Débora depois, no capítulo 5, se colocou nesse lugar como mãe. Sabe, às vezes a gente coloca tantos empecilhos para Deus poder usar a nossa vida. Talvez você chegou aqui dizendo, mas eu estou cansada. Será que Débora também não tinha essa fala? Devido às suas atribuições e tantas coisas e tantas responsabilidades. Sabe, Débora era essa mulher. E enquanto muitos estavam paralisados pelo medo, Débora, ela estava posicionada. Será que não tinha outras mulheres no meio do povo de Israel? Cadê os homens? No momento em que muitas pessoas estavam com medo da situação, Débora se levanta e diz, conta comigo, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Conta comigo para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo na Praia Grande. Senhor, conta comigo para aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa e nessa igreja. Senhor, conta comigo para discipular os meus filhos. Conta comigo, Senhor, porque eu quero formar um exército. Eu quero ajudar a formar um exército de mulheres. Posso te falar? É lindo quando a gente vem para cá, quando a gente canta, quando a gente ouve uma boa palavra. Mas eu posso dizer uma coisa para você, é na segunda-feira que Deus quer usar você também. É no seu trabalho, é no seu ambiente familiar. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu até compartilhei com a Yasmin. Eu disse para ela, falei, amiga, essa palavra aqui que Deus me deu é muito ai Jesus, não é muito glória a Deus não. Porque não dá para falar sobre posicionamento sem a gente ser confrontada pela palavra. Não dá para falar sobre um tema como esse e muitas vezes a gente sai daqui dando glória a Deus, muitas vezes é ai Jesus, me ajuda. E eu aprendo algumas coisas com o posicionamento de Débora, que nós lemos ao longo desse texto. E a primeira coisa que eu aprendo, como Débora conseguiu, com todas as atribuições que ela tinha, com a história que ela tinha, vivendo o caos que ela estava vivendo, porque ela estava dentro dos 20 anos de perseguição. Ela se levanta exatamente no final dos 20 anos de perseguição. Débora não apareceu na história quando tudo estava ok, lindo e maravilhoso. Está lindo. O cenário está o melhor de todos. Não, Débora se levanta nesse momento em que o povo estava sendo perseguido, humilhado, abatido. Eu não sei qual é a história da sua casa. Eu não sei que momento
você está vivendo hoje dentro da sua casa. Mas o Senhor quer te levantar como Débora nesse momento. É nesse momento que o Senhor quer levantar você. E não adianta a gente dizer assim: ah não, quem tem que se levantar é o sacerdote da minha casa. Quem tem que se levantar é fulano, é ciclano. Não, se você está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor está dizendo: é você que tem que se levantar. É você que tem que se posicionar. Aí você fala: mas eu já orei, mas eu já jejuei, mas eu já fiz tanta coisa. Mas posso te falar uma coisa? Ontem e hoje você recebeu munição para esse tempo de guerra que você está enfrentando. O Senhor está te dando armas novas. O Senhor está te dando conhecimento que antes você não tinha. Então você não pode sair dessa conferência igual quando você entrou. Posso te dizer uma coisa? Não aceite sair daqui da mesma forma que você entrou ontem nesse lugar. É com você e é comigo essa palavra. E dentro dessas posturas que eu observei lendo a respeito de Débora, a primeira coisa que eu aprendi e eu aprendo com ela é que eu preciso desenvolver intimidade com Deus. É sério que a gente vai falar sobre isso? É sério. Nós vamos falar sobre isso. Desenvolver intimidade com Deus. Olha, Kelly, eu queria que você viesse aqui e me falasse outras coisas que eu nunca vi, que eu nunca li. Mas posso dizer uma coisa? Se o Senhor está trazendo a gente para ouvir coisas que, teoricamente, a gente já faz, será que a gente de fato está fazendo? Às vezes a gente se acostuma com esse lugar de entrar e sair na casa de Deus, mas a gente não mantém um relacionamento diário com o Senhor. Antes de liderar pessoas, Débora ouvia a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Você sabe como Ele fala? Você sabe como Deus se movimenta? Como profetiza, a principal função de Débora era transmitir aquilo que Deus dizia. E aí no versículo 6, olha o que diz: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens em Naphtali e Zebulão e vá ao monte Tabor. Débora aqui deu a opinião dela? É uma pergunta. Débora deu a opinião dela? Não. Débora, ela ofereceu estratégias humanas? Aqui? Não. Posso dizer uma coisa para você? A autoridade de Débora não vinha do cargo que ela tinha, vinha da intimidade que ela tinha com Deus. A nossa autoridade espiritual não vem do nosso cargo. Se eu sou diaconisa, obreira, pastora, bispa, a nossa autoridade em Deus não vem do cargo que a gente exerce, ela vem da intimidade que a gente constrói com Deus todos os dias. Você sabe por que muitas vezes Satanás intimida a gente? Sabe aquela intimidação que você sabe que é intimidação do inferno contra a sua vida? Porque ele está provando a nossa autoridade em Deus. A autoridade em Deus, ela vem com constância de intimidade com Deus. Intimidade com Deus vem de falar com Deus, de se relacionar, de ler a palavra. Eu sei que é óbvio, mas sabe, o óbvio tem que ser dito. Eu quero mexer com você nessa noite, ao ponto de você chegar na sua casa e dizer: Senhor, chega, eu não aceito mais ter uma vida medíocre com o Senhor. Senhor, eu não aceito mais me limitar aos domingos e aos demais cultos para poder ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz aqui dentro da minha casa, o Senhor falando audivelmente ao meu ouvido. Eu recebi uma oração tão abençoada, foi da pastora
Janete, que mulher de Deus, está ali atrás ela. Fui impactada com a oração poderosa da pastora Janete. Mas pode dizer uma coisa? Não tem oração mais poderosa do que a minha e a sua. Por que eu estou dizendo isso? Não é desconsiderando a oração da pastora Janete, ela entendeu. É porque nós não precisamos mais de mediador. Você pode chegar no trono da graça e você pode chegar diante do teu pai, e o teu pai que te vê em secreto. Ninguém mais vai te ver, mas ninguém vê. Ninguém vai te ver, mas ninguém precisa te ver. É o teu pai que te vê no secreto. E a palavra diz que ele é quem vai te recompensar. E por que a gente fica tanto tempo longe desse lugar? Fala para mim. Por que a gente aceita ficar tanto tempo longe de manter a constância e a intimidade com ele? Posso dizer, os segredos e o discernimento que você precisa para tomar as decisões na sua vida, elas vão acontecer no secreto. É óbvio. É óbvio. Mas é um óbvio que o Senhor precisa trabalhar e chacoalhar na gente. Eu vou falar com todo amor e carinho aqui nessa casa. Infelizmente, o que eu tenho visto por aí é que muitas pessoas querem influência, mas sem intimidade. Sabe que a profissão do momento agora é ser influencer, não é isso? Às vezes a gente quer dar uma de influencer, né? Gospel, espiritual. Mas a nossa intimidade, ó. A gente quer influência, mas a gente não quer intimidade. Sabe o que Débora ensina pra gente? Que a autoridade espiritual nasce na presença de Deus. Às vezes a gente está guerreando guerras e a gente não tem discernimento. E muitas vezes o que a gente precisa é entrar no nosso secreto e falar com o nosso Pai. A resposta está ali. Mas às vezes a gente está tão distraída com tantas coisas. Marta, Marta. Você está distraída com tantas coisas, mas uma só coisa é necessária. Eu não sei você, mas eu estou atrás dessa uma só coisa. Uma só coisa é necessária. Às vezes a gente está correndo. Eclesiastes vai dizer que a gente correu atrás do vento. A gente se cansou, a gente se gastou. E no final a gente continua frustrada, porque a gente está correndo para o lugar errado. Coisas, pessoas e lugares, isso não vai te satisfazer o desejo do seu coração. Você sempre vai estar frustrada se a tua busca for em coisas, pessoas e lugares. Mas existe um lugar de satisfação. É quando a gente busca uma só coisa. Você quer a revelação, você quer a direção para aquilo que você tem enfrentado hoje. Existe um lugar que é a fonte de todo e qualquer discernimento espiritual. Se chama presença de Deus. E nesse lugar a gente só consegue acessar com uma chave chamada intimidade. Débora, ela ensina pra gente tantas coisas. Mas você sabe que para a gente alcançar a intimidade com Deus, Efésios 5,18 vai dizer, olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Domingo, na nossa igreja, 2 moças vieram me procurar. E elas diziam assim, pastora, a gente está vivendo uma guerra espiritual tão grande, uma opressão tão grande. E a gente, assim, está sem direção, a gente não sabe o que fazer. A gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente está desesperada, porque é uma guerra, sabe, parece que... E elas decidiram pelo batismo. Então, não sei quantos sabem aqui, mas a semana do batismo é aquela semana que vem para arrebentar, não é? Parece que o nível da batalha espiritual sobe assim, nível hard. E elas vieram
para falar isso. Pastor, olha, me ajuda a gente não sabe o que fazer, porque a gente está sem paz, a gente não consegue dormir, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não sabe o que Deus está falando. E de fato eu vi um desespero tão grande no coração delas. E novas convertidas. Mas posso dizer uma coisa para vocês, às vezes essa é a nossa realidade. Muitos crentes, velho de igreja, que também não tem conseguido ouvir a voz de Deus, porque são muitas vozes, muita distração. E aí eu falei com elas, eu disse para elas, olha, vocês precisam se encher então. Vocês precisam se encher do quê? Do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Efésios vai falar com salmos, com cânticos, com hinos. Aí eu trouxe para elas assim, falei para elas, então vamos lá, vamos ser prática. Essa semana toda, foi domingo, falei, olha, você vai fazer um dever de casa. Na quinta-feira, a gente teve culto na quinta-feira. Falei para ela, na quinta-feira você me procura no final do culto. E aí você me conta. E aí eu disse para elas assim, essa semana toda, vocês vão fazer bonitinho. Vai ler a palavra, vai orar. Isso jóia, ok. Óbvio. Tá bom. Só que vocês vão fazer também, vocês vão adicionar. Vocês vão pegar uns podcasts, passei para elas uns canais legais de podcast. Falei, olha, você vai ouvir podcast e louvor. Põe no fone. Você vai ficar o dia fazendo isso. Combinado? Combinado. Chegou na quinta, e isso no domingo. Elas estavam com aquela cara desesperada. Na quinta-feira, terminou o culto, elas foram me procurar. O sorriso das meninas aqui, Gente, eu falei alguma coisa muito anormal para elas, um segredão assim muito grande. Eu só disse para elas assim, lê a palavra, você vai orar, aí durante toda essa semana você vai colocar podcast para você ouvir e você vai ouvir louvores. Gente, elas disseram assim, e ainda falei para elas assim, pensa, imagina que você tomou um copão de leite, fica o copo turvo, né? Pega aquele copo de leite que você terminou de beber, abre a torneira na pia da cozinha, deixa a água entrar nesse copo que está turvo, a água limpa entrando, o que vai acontecer com aquele copo? A água turva vai? O Espírito, quando ele vai enchendo a gente, toda a sujeira, tudo aquilo que atrapalha a gente. Imagina aí, o Espírito Santo entrando através de tantas ferramentas que nós temos hoje. E sabe, aquele engodo, aquela opressão vai saindo. Você sabe o que acontece? A gente deixa a opressão cada vez mais encher a gente, ao invés da gente trocar aquilo que a gente tem ouvido e o que a gente tem visto. Eu vim aqui para falar coisas óbvias para vocês. Mas existem algumas mulheres aqui nessa noite que têm vivido dias de opressão e não sabem o que fazer. Começa a se encher das coisas do Espírito e você vai ver o que vai acontecer com essa opressão dentro da sua vida. Você vai sair totalmente diferente e transformada. E foi exatamente isso que elas disseram. Elas voltaram com outro semblante, com um sorriso tão grande. Sabe o que elas estavam construindo? Intimidade com Deus. Às vezes tudo que você precisa é construir intimidade com Deus. Porque quando a luz entra, as trevas não têm lugar. Quando a luz do Espírito Santo entra, as trevas não conseguem ficar. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Feche teus olhos agora. Coloque a sua mão assim como quem recebe nesse momento. Eu declaro sobre você que hoje o Senhor, Ele te enche de graça. O Senhor te enche de revelação sobre quem Ele é. Você vai ser tão cheia de Deus que as pessoas vão dizer: ali vai uma mulher que transborda Jesus. Ali vai uma mulher que é carregada pela presença de Deus. O Senhor nessa noite te enche de autoridade para que você possa viver um tempo novo, não só na sua vida, mas na sua casa, na sua família e tudo que você fizer. Eu declaro nessa noite
que vai ser cheio da graça e do favor de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, crendo, crendo. É isso. É sobre isso. A segunda coisa que eu aprendo com Débora é que ela não liderava por força, ela liderava com sabedoria. A Bíblia diz que ela se assentava debaixo de uma palmeira, sim ou não? Nós lemos isso. E o povo é que ia até ela para receber direcionamento, julgamento e aconselhamento. No verso 5 diz: e ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Sabe o que fica claro aqui? Débora, ela não buscava reconhecimento, mas as pessoas a reconheciam pelo que ela carregava. Não é sobre buscar reconhecimento, não é sobre isso. Mas as pessoas vão reconhecer o que você carrega. As pessoas, elas vinham até Débora, porque elas reconheciam a sabedoria que Deus tinha colocado na vida dela. Você sabe o que significa a palmeira? A palmeira, ela significa resiliência e estabilidade. E era tudo o que as pessoas viam em Débora. Resiliência e estabilidade. Ela era essa pessoa. E aí eu pergunto para você, mas eu também pergunto para mim: como as pessoas têm visto você? Quando as pessoas te veem, quando as pessoas conversam com você, como as pessoas têm enxergado você? Será que as crises têm te influenciado? Será que, assim como a passagem de Ezequiel, quando fala do vale de ossos secos, será que a gente tem dado ordem ao vale de ossos secos? Ou o vale de ossos secos é quem tem dado ordem na nossa vida? Será que o ambiente tem roubado a sua capacidade de permanecer em paz, conduzindo as coisas com sabedoria? Eu sei que existem algumas mulheres aqui vivendo algumas guerras dentro da sua casa, saúde emocional. O Senhor me fala de mulheres guerreando na sua saúde emocional. Como o campo espiritual tem te reconhecido? Resiliente, firme, posicionada, ou quem sabe ainda num estado vulnerável à sua própria alma. Débora, ela tinha todas as desculpas, todas, para ser alguém amarga, para ser alguém temerosa, para ser alguém que não se posicionaria. Ela tinha o cenário perfeito de caos. Mas ela era reconhecida como alguém que tinha equilíbrio. Enquanto Israel estava em crise, existia uma mulher firme em Deus. A nossa firmeza não depende do ambiente que a gente vive. A nossa firmeza depende do quanto temos de Deus em nós. Posso dizer uma coisa? As estações vêm e vão. Quantas primaveras, verão, outono e inverno a gente já viveu? Muitas. Mas você está aí, ó, de pé. Sim ou não? Com as experiências que você já adquiriu ao longo desse tempo. Por que você não joga o seu casaco fora? Porque você sabe que quando o inverno vier, voltar, você vai precisar do seu casaco de novo. As experiências com Deus, andar com Deus é sobre isso. As pessoas valorizam quem aparece. Deus valoriza quem permanece. Se você não lembrar de nada do que eu disse até aqui, lembra disso. As pessoas podem até valorizar quem aparece, mas Deus valoriza aquelas que permanecem. Permanecer no lugar de confiança em Deus, permanecer posicionada. Senhor, já entendi. Eu vou buscar intimidade com o Senhor. Também entendi, Senhor, que o Senhor espera de mim que todas as minhas lutas
eu não tente com a força do meu braço, mas eu vou com a sabedoria que o Senhor tem me dado. A outra coisa que eu aprendo é que Débora era uma mulher corajosa. Débora era uma mulher corajosa. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas deixa eu te dizer, mulher, coragem. É para você enfrentar isso aí que você tem vivido. Mas você diz, essa guerra está descomunal. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, coragem. Até para fazer aquele exame que você tem que fazer. Coragem para enfrentar essa batalha, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor dos Exércitos. Coragem, porque Ele vai na tua frente, é Ele quem abre o caminho para mim e para você. A gente não está indo na força do nosso braço, nós estamos indo na força do Senhor. É Ele que tira o exército, é Ele que vai na frente, é Ele que é o general que não perde batalha. É Ele. Coragem. 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 Quando Deus manda Baraque ir para a batalha, Baraque responde: se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu não irei. Baraque estava dizendo isso para quem? Débora. Talvez alguns vão olhar para essa fala de Baraque e talvez vão enxergar só como covardia da parte dele. Sim ou não? Que homem covarde. Está indo com uma mulher na frente. Né? Às vezes a gente olha para esse texto e só enxerga isso. Mas eu posso dizer uma coisa. Baraque deixa claro, quando ele fala isso, o quanto ele confiava na presença e na liderança espiritual de Débora. Tem coisas que você vai ter que se posicionar. Tem coisas que você vai ter que se levantar. Tem coisas que Deus vai falar com você. Porque talvez você é aquela que tem intimidade com Ele na sua casa. Não transfira para ninguém aquilo que Deus colocou sobre você. Mulher, coragem. É isso que o Senhor fala. E olha que interessante. Débora, ela não toma o lugar de Baraque. Débora acompanha Baraque. E Débora incentiva Baraque para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Uma mulher posicionada com a visão saudável, ela não cria dependência. Mas ela fortalece as pessoas para que caminhem no propósito que Deus tem para a vida delas. Não é sobre criar dependência sobre você. Mas é sobre você ser uma pessoa saudável. E vai fortalecer aquelas pessoas que estão à sua volta. É coragem para você e muitas vezes coragem para você ajudar outras pessoas a chegarem no lugar que Deus tem para elas. E a última coisa que eu quero compartilhar com você. Senão a pastora disse que era 1 hora aqui, eu vou para 2 horas. Eu falei que nenhuma brincadeira, gente. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Ó, tem gente que levantou a mão mais de uma vez, eu estou contando. Mas eu preciso caminhar para o fim. Mas deixa eu te dizer uma coisa ainda sobre coragem. A coragem que a palavra de Deus nos ensina não é ausência de medo. Coragem é obedecer mesmo quando existem motivos para ter medo. Ai, aquela mulher é destemida. Não, coragem não é não ter medo. Coragem é mesmo você tendo motivos para ter medo. Você obedece porque você sabe quem vai na tua frente. Você obedece porque você diz, Senhor, não vou na minha força, mas eu vou na tua força. É sobre quem Deus é. Em 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Eu profetizo isso sobre você. Espírito de poder sobre você.
um espírito de amor, de equilíbrio, de paz, para você passar por toda e qualquer guerra que você esteja enfrentando. Você não vai se desesperar, você vai ter equilíbrio. O Senhor vai te dar equilíbrio, tranquilidade e estratégia para você passar por essa guerra que você tem enfrentado. É assim que o Senhor nos quer posicionadas. Às vezes, quando a gente vê um tema como esse, a gente acha que a gente tem que ser a Supergirl. Ah, posicionada tem que ser a Mulher Maravilha. Aquela mulher ali não tem medo de nada. Vem aqueles, sei lá, aqueles... Ah, você sabe, você já viu esse filme. Mas não é sobre isso. A gente, para ser, não está aqui, né? Está aqui o texto. Mas para ser essa mulher que Deus nos chamou para ser, você não precisa ser a Supergirl, Mulher Maravilha. Você só precisa ter consciência de quem você é em Deus, quem Deus é para você. E você não pode negociar a tua obediência. Independente do cenário da sua vida, seja obediente. Se o Senhor te mandar para a direita, vá. Se o Senhor te mandar para a esquerda, vá. Se o Senhor disser para você, faça assim, 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 faça. Porque no final Ele garante. Ele garante aquilo que Ele disse para você fazer. Mulheres posicionadas. E a última coisa que eu aprendo com Débora é que a nossa vida precisa apontar para Jesus. Tudo que termina com Jesus termina bem. Tudo que culmina em Jesus termina bem. Deus, Ele deu a vitória sobre os inimigos de Israel. E lá no capítulo 5, a gente vê uma canção linda que Débora, ela compôs. Posso dizer uma coisa para você? Você pode estar no meio da tua história, seja uma história de caos, seja uma história com tantas coisas que você já enfrentou e talvez enfrente até hoje. Mas posso dizer uma coisa para você? O fim da história já está escrito. Assim como o povo de Israel, no final dos 20 anos, o Senhor concedeu a eles vitória. Eu quero declarar sobre você. Ao final desse período que você está vivendo hoje, a história já está escrita. O Senhor tem vitória para você. É vitória sobre você, sobre a sua casa, sobre os inimigos que têm te perseguido, seja na sua alma, seja na sua saúde física, seja na vida financeira. O final da história é vitória de Deus sobre você. Assim como foi com o povo de Israel. Assim como Débora cantou um cântico novo, o Senhor vai encher os seus lábios de um canto novo. O Senhor vai encher os seus lábios de uma canção nova, de gratidão a Ele. E Débora, ela canta uma canção, e nessa canção ela exalta a si própria. Ela se exalta. Eu sou muito boa. Viu? Eu fiquei posicionada. Tive intimidade com Deus. Fui corajosa. Não lutei na força do meu braço. Fui com sabedoria. E no final, glória a mim. Débora, quando ela recebe a vitória de Deus nas mãos dela, ela exalta o Senhor. E a canção inteira que Débora ela compôs, fala sobre a fidelidade de Deus, fala sobre o agir de Deus e fala sobre o poder de Deus. Eu declaro que você também vai escrever uma canção nova. E nessa canção que você vai escrever, mas eu não canto, eu não sei nem cantar. Não é sobre isso. Você vai escrever um cântico novo. E nesse cântico novo você vai escrever sobre a fidelidade de Deus, sobre o agir de Deus e sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Quantas creem nisso? Eu creio. Eu creio. Débora, ela não transformou a vitória dela em autopromoção. Débora transformou a vitória dela em adoração. Não é autopromoção. Não é o quanto você merece. Não é o quanto eu mereço. É o quanto Deus é bom. O quanto só Ele poderia fazer o que Ele fez. Quem diria que você cantaria o hino da vitória?
Mas é o hino da vitória que Deus tem para você. Por falar nisso, dá para cantar esse? Quando estiver frente ao mar e não puder, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Se atrás, Deus vai te atravessar. Entoar. Será que você pode ficar de pé? Vamos dizer isso. Chame logo. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Faça como Israel, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, vamos! Quando estiver feijão e não puder, chame esse homem com fé. Não tenha medo, irmão. Deus vai te atravessar. E no nome do Senhor, o hino dá. Vamos juntas, chega! Toda vez que o mar vermelho, chame logo esse homem para te ajudar. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Faça como Israel que o mar atravessou. O hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado. Amém, irmã, eu não sei qual é o nível da tua guerra, mas eu sei que você está saindo daqui nessa noite posicionada em Deus. Você está saindo aqui com armas diferentes. E ainda que o mar esteja à sua frente fechado, Ele é aquele que tem o poder de abrir o mar e fazer você passar com os pés enxutos. Porque você sai daqui nessa noite posicionada. Senhor, me fala que tem mulheres aqui que vão tomar de novo a palavra. E o Senhor vai começar a dar revelação no profundo. O Senhor vai começar a te revelar de uma forma tão profunda e tão sobrenatural que as respostas que você não tinha, o Senhor vai assim, abrir para você. E Ele vai te mostrar em visão espiritual o que você precisa fazer. E estratégia nova. Deus vai te dar estratégias novas. O Senhor toca aqui em mulheres hoje de uma forma poderosa. Porque vocês decidiram sair da casa de vocês para chegar nesse lugar. E vocês não vieram aqui de brincadeira. Ninguém veio aqui ouvir uma palavra só. Ninguém veio aqui assistir. Ninguém veio aqui só cantar boas canções. Vocês vieram aqui porque vocês entenderam que o Senhor estava chamando vocês para esse tempo, para colocar armamento novo sobre vocês. O Senhor coloca armadura nova. O Senhor me fala de mulheres que estavam com a armadura quebrada. E o Senhor está colocando armadura nova sobre você. Nova em folha, sem nenhum arranhão. Porque se o nível de batalha espiritual aumentou para você, o Senhor vai aumentar o nível da glória e da presença dEle sobre a sua vida. E nessa batalha você não vai ter que batalhar nem guerrear.
Ficai parados e vede o grande livramento que o Senhor é quem dá para você. Mas ficar parada, posicionada. Ficar parada não é você deixar de fazer o que você precisa fazer. Você precisa ser sábia. O Senhor vai te dar as estratégias certas. Ficar parado, a palavra quer dizer assim, ó, dependa de mim, diz o Senhor. Não é na força do teu braço, não é do seu jeito. Porque do seu jeito você já tentou várias vezes. Mas o Senhor te dá uma estratégia nova. O Senhor vai abrir para você. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda nem sabe. É isso que o Senhor tem para você. O Senhor me fala de algumas mulheres que precisam pegar essa armadura nova. Que por conta da batalha estavam feridas. E muitas coisas que você já tinha desenvolvido com Deus por conta das batalhas. Essas batalhas tentaram te paralisar. O Senhor me fala de algumas mulheres feridas na batalha, feridas na guerra. Mas que hoje decidem se posicionar. Eu queria orar por você. Se você sente que você é essa mulher, que por conta de tantas coisas na sua vida que aconteceu, algo feriu você e tentou te paralisar na tua caminhada, se tiver uma mulher só, é para isso que eu vim. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você, ou não? Bispa, vem cá, por favor. Não, pode subir aqui. Você, mulher, que se sente ferida nessa batalha que você tem batalhado, eu quero que você saia do seu lugar. A bispa vai orar por você aqui nessa noite. O Senhor já me fala de armaduras novas. O Senhor dotando você de armadura, mas você precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente. Existe uma resposta e um envio da parte de Deus quando você sai do seu lugar. É uma guerra que você já está cansada de enfrentar. E você diz assim, de novo eu vou lá na frente? Eu não aguento mais essa guerra. E você está ferida. Tua saúde emocional também nem se fala. O Senhor me fala de mulheres aqui, ó, vivendo à base de remédio. É para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque o Senhor vai te restaurar por completo. É isso que o Senhor tem para você. A bispa vai orar pela tua vida. E eu creio que nessa noite, o Senhor vai virar uma chave dentro de vocês. E aquelas que dependiam de remédio não vão depender mais. O Senhor põe a mão sobre você. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Mulheres com armaduras quebradas, o Senhor está te dando armadura nova, colocando um capacete novo sobre você. E todos os dardos do inferno, sabe aquelas mentiras do diabo que ficam entrando na tua mente? A partir de hoje, o Senhor quebra isso na tua vida, em nome de Jesus. Porque você decidiu se posicionar. A bispa vai orar pela tua vida. Creia que essa é uma noite que o Senhor está mudando a sua história. Se você ainda está aí e sente que precisa estar aqui, sai do seu lugar e venha. Porque o que o Senhor está fazendo aqui, nesse lugar, nessa noite, vai mudar a história de muitas mulheres. E eu já vejo mulheres voltando para contar testemunho para a bispa dessa noite, porque se posicionarem, o Senhor mudou o quadro, em nome de Jesus.